Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós estamos aqui no canal para falar de um assunto muito interessante, principalmente para você que é empresário ou você que pretende ser empresário. Uma das maiores dificuldades hoje para quem tem uma empresa é a comunicação com os seus funcionários, que às vezes o empresário, né, o diretor, está lá na mesa, fala uma coisa, mas chega outra lá para os funcionários. Como é que é essa comunicação para que esses funcionários entendam e façam de uma maneira correta aquilo que o empresário pediu? Para isso, hoje, nós estamos aqui ao lado do advogado Ayrton Albuquerque, dono de algumas franquias. Boa tarde, Ayrton. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer, Tanei, estar aqui. Quando você fez o convite, eu fiquei muito contente por poder colaborar aí com o seu canal. Sei que você faz um trabalho de realmente dar informações a todo esse teu público e eu quero poder contribuir, que a gente consiga aqui dar essa contribuição, como você disse, para os empresários que já estão no mercado e estão tendo algumas dificuldades, para aqueles que pretendem iniciar aí uma atividade empresária, até mesmo porque, vamos combinar, estamos numa crise e dentro dessa crise tem muita gente aí buscando, por conta própria, criar o seu próprio trabalho, a sua própria empresa. Então, eu sou CEO da Albuquerque Advocacia, como você mesmo disse, já trabalho com algumas franquias, dentro delas a TZ Viagens, que é uma agência de turismo, e a Widen, que é a graduação e pós-graduação. Mas eu sou um cara, sim, multitarefas, gosto disso. Quem me conhece sabe que está no meu sangue essa questão empreendedora. E depois da pandemia, uma coisa que eu observei, Ney, e não só observei, tive oportunidade, através do canal que nós temos também de podcast, depois eu dou a dica aí para o pessoal que quiser, eu comecei a conversar com alguns empresários. Esse tema que nós vamos começar a tratar aqui é resultado não só dessas conversas com esses empresários, mas também até de palestra que tive a oportunidade de participar e fomos vendo que realmente a dor hoje do empresário, Ney, é quando ele chega, ele tem um cliente, que esse cliente precisa ser atendido e ele passa para a equipe esse cliente não é atendido da maneira que ele atenderia. Então é uma coisa você fazendo o serviço, outra coisa aquele que você pede para fazer o serviço, vai fazer o serviço e não faz do seu jeito. Então a gente vai dar algumas dicas, como o empresário vai ter a ideia de ter essa, vamos colocar, essa ratificação daquilo que ele pensa. Para começar, você precisa de um bom RH. O que é um bom RH? Não só o RH, tá? Vamos combinar aqui que o RH, um bom RH, ele vai te dar uma noção de perfil, do pessoal que está trabalhando com você, mas ele também vai te ajudar no início dessa contratação, na admissão. Na recrutagem, Na recrutagem, exatamente. Quando o cara vai recrutar, ele já tem que estar se preocupando aí, porque a maioria pede o currículo, e aí no currículo tem lá a experiência de trabalho, enfim, tem aquelas informações básicas. O senhor está falando sobre isso aí, até a visão do empresário, Mas, para quem também estiver nos assistindo, tem muita gente que eu acredito que esteja vendo, que é a pessoa que está na outra ponta, ou seja, aquela que quer ser contratada. O futuro funcionário. Pô, bacana. Assim, a gente pode dar essas dicas também, né? Porque nós temos o empresário que ele tem que ter uma maneira de se comunicar para que o funcionário faça o que ele quer. Isso. Que é o RH, por favor, que tem que contratar também bem para que a pessoa chegue lá e chegue uma ótima peneira para que possa... Para poder ter o perfil certo. Sim, isso aí. Porque sabe o que acontece, amigo? Às vezes, você tem uma boa pessoa, mas está na função errada. Tem gente que é concentrada, é focada e ela trabalha sozinha. O perfil dela é esse. Se você, como empresário, não conseguir colocar a pessoa no lugar certo, você está tendo um trabalhador ineficiente. Então, a primeira dica é que você precisa entender o perfil daquele que está contigo. Não adianta você querer que uma pessoa introvertida seja extrovertida. Então, quando você falou do RH, existe ali uma avaliação de conhecimento, é necessário responder algumas perguntas para você conhecer dessa pessoa, uma avaliação técnica, porque se o cara vai trabalhar com comida, ele tem que conhecer de comida. Sim. Se ele vai trabalhar de mecânica, ele tem que conhecer de mecânica. Você tem que fazer uma avaliação técnica e uma avaliação de perfil,
né, já existem estudos que comprovam, através de algumas perguntas que você responde, qual é o seu perfil. Se você tem um perfil de trabalhar em equipe, se você tem um perfil de trabalhar sozinho, e com esse perfil, com esse conhecimento mais robusto, você consegue trazer essas pessoas para um trabalho que vai te dar um resultado. Mas não é só isso, tá, Ney? Existem outras questões, porque aí você está com a pessoa no local certo, fazendo aquilo que ela gosta de fazer. Mas, muitas das vezes, ou ela é repetitiva na sua função, ou não faz aquilo que seria interessante fazer, ou que precisava. Você tem que criar aquela lei de punição e recompensa dentro da empresa. Você tem que criar oportunidade. Eu não vou conseguir nesse vídeo passar todas essas informações, tá? Mas seria mais ou menos dessa forma. Você possibilitar que a tua equipe te dê ideias para poder resolver algum tipo de problema. Você possibilitar algumas reuniões trimestrais, semestrais, para você ver como está funcionando. Aí existem algumas questões que nós não vamos ter condições de colocar aqui, que favorecem você permitir com que a pessoa esteja mais envolvida no trabalho. É uma lei de punição e benefício. Seria mais ou menos assim: a pessoa fez bem, opa, toma o prêmio. Ela fez mal, opa, toma aqui a punição. Alguma coisa nesse sentido. Eu estou falando assim de uma maneira bem fácil de se entender, né? Mas é um equilíbrio que você tem que trazer para a equipe para que ela possa mergulhar contigo naquilo que você precisa. Agora, e o cara que está do outro lado, que você acabou de colocar para mim? E a pessoa que está precisando, de alguma forma, entrar no mercado de trabalho? Nesse caso aí, eu até tenho uma entrevista anterior, foi uma das primeiras que eu fiz, sobre emprego, em que o seu Júlio, que era dono de uma outra franquia, estava falando que não falta emprego, mas o que falta são pessoas qualificadas. Aí, ó. E aí acaba as pessoas no desespero, elas querem um emprego, mas elas às vezes não querem nem saber o que tem que fazer. Tem emprego, eu vou lá. Mas não está qualificada para aquele tipo de trabalho. E cabe o recrutamento entender que ela não está também. Né? Mas exatamente. Por isso aquelas três avaliações: a de conhecimento, a de técnica e de perfil. A pessoa que está do outro lado, muito bem colocada, e espero que as pessoas peguem essas dicas. Não só o empresário que precisa trabalhar e claro, uma oportunidade pode fechar, né, um contato contigo e a gente dá mais dicas, né? Comenta lá, pergunta. Sim, como é que funciona o teu canal? Não é assim que funciona? Né? Pode falar, comentar, que a gente, se puder fazer até um intercâmbio, a gente faz. Né, falar, e aí vai ajudar, porque a ideia é ajudar, né? A ideia é a gente poder favorecer as pessoas. É o objetivo do canal, inclusive. Então o empresário, ele precisa dessas dicas. E a pessoa que está querendo buscar emprego? Qualificação. Mas eu posso colocar para você aqui com muita tranquilidade para quem está te ouvindo? Irmão, a coisa que precisa as pessoas entenderem, qualquer um que já está se qualificando, é proatividade. E eu falo isso com segurança. Lá atrás, em 1900 antigamente, que eu ainda estou já com os cabelinhos brancos já, as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, elas não precisavam me pedir o que elas estavam necessitando, porque no desenrolar do trabalho eu via o que você estava fazendo e já estava querendo ir um passo a mais. Acho que é importante isso para aquele que está no mercado de trabalho. Não pegue pelo excesso, mas não pegue pela omissão. Isso, Ney. Porque é melhor você fazer. Claro, também não vamos exagerar. Querer passar por cima do dono, por exemplo, aí não. Pelo dono, aí vai dar ruim. Aí vai ser demitido. Proatividade. Né? Vamos colocar o ajudante eletricista. Antes do eletricista pedir a fita isolante, o cara está com a fita isolante. O senhor está falando isso aí, eu vi um frentista, estava num posto, até onde abasteço, e o frentista era um senhor. O cara estava lá varrendo lá o negócio. Não é a função dele assim, a frentista ali. Eu vi assim, a proatividade dele. Eu falei, se o gerente estiver vendo isso aí, tá vendo? O cara tá lá, o cara não tá atendendo ninguém, ele tá ali varrendo, ele tá fazendo outra coisa que não seria função, mas ele tá vendo que tá sujo, por que não varrer? Né? E ele tava ali varrendo, eu achei aquilo bacana. Eu tô falando isso como exemplo, né? Como eu falei, a gente tem que ratificar isso. A gente tem que ratificar porque tá faltando um pouco desse espírito para muitas pessoas. E se elas entenderem isso, eu tenho certeza absoluta, Ney, vai ser diferente para essa pessoa que pegar esse espírito que a gente acabou de colocar aqui, de proatividade. Não fique esperando, faça, sabe? Qualificação é fundamental.
tem que estudar, tem que procurar entender mais do assunto. Hoje, você vai em qualquer rede social, estão procurando autoridade. Vou seguir fulano porque a autoridade diz, vou seguir Beltrano. Então, seja autoridade, procure conhecer mais do seu trabalho, isso é importante. E o empresário, a gente já deu algumas dicas, né? A gente deu a dica de, quando for contratar, precisa avaliar melhor, tem que criar, né, um sistema interno para que haja essas avaliações, porque isso vai favorecer o empresário a trazer esse funcionário para perto dele e criar oportunidade também para que esse funcionário não precise ser direto. Eu acho muito importante que seja direto. Fale, que chegue a ele de uma maneira indireta aquilo que ele precisa saber dentro do trabalho. Claro, cada um dentro do seu contexto. Não tem como a gente generalizar, sim, porque são tantos e tantas atividades, mas aqueles que precisarem vão estar buscando contigo aquilo que é necessário e certamente a gente vai estar aqui interagindo para favorecer as pessoas que te procurarem, tá, Ney? Se você quiser, né, saber ou tirar alguma dúvida, que ele também pode responder lá, sim, eu te aviso lá. Ó, responde aí lá, eu passo para você e a gente vai dando as dicas aí. A gente está encerrando aqui, mas eu quero falar um assunto aqui que talvez seja muito interessante, que o senhor falou aqui antes da gente começar a gravar, que também seria bem importante para os microempreendedores. Quero abrir o meu negócio agora, teria alguma dica para dar? A primeira dica que eu posso dar para qualquer microempreendedor individual, que seria o MEI, é que quando ele for iniciar essa atividade, ele pense pelo menos 3 vezes. Nós, se buscarmos aí numa pesquisa básica no Google, você vai ver que mais de milhões de microempreendedores individuais tiveram aí entrando na dívida ativa, por causa daqueles R$55, que a pessoa inicia pensando que, não, eu vou ter um CNPJ e depois vai acumulando a dívida, deixa de pagar, né? Pessoal, muita gente perdeu e ficou com dívida com o governo, porque não pagou os R$55. Mas aquilo ali, de ano em ano, você tem que declarar, né? Que aquilo é uma declaração. Que ali é os impostos que você paga, correto? Sim. Que você tem direito aos benefícios. R$55 que paga, aproximadamente. E o Sebrae fornece o MEI Fácil. Qualquer pessoa pode fazer sem precisar de ajuda de um contador pelo Sebrae. Tem o MEI Fácil e tem todas as dicas lá. Mas a dica é, pense antes, porque eu conheço algumas pessoas, tem estatísticas, você pode pesquisar no Google, de muitas pessoas que iniciaram o microempreendedor individual e depois, sei lá, por cargas d'água, deixou de pagar e criou uma dívida. Isso é muita gente, tá? Muita gente. Que ficou milhares de pessoas. A pessoa entra querendo mudar de vida, de repente tem um ganha-pão, né? Isso. E acaba criando uma dívida. Então, planejamento é a base para que você possa iniciar a sua atividade empresária. Só isso, eu gostaria que o senhor desse aqui também, falasse aí dos seus canais aí, né? YouTube, bacana. Instagram, para a gente divulgar aí também, até para as pessoas procurarem diretamente. Pode falar aí, ó. Bacana. Como eu disse, eu sou CEO da Albuquerque da Advocacia e dentro da Albuquerque da Advocacia a gente já inovou, tá? São 3 anos, novinho Albuquerque, e já tem podcast, já tem revista, já tem um trabalho, né, dentro das plataformas que é Albuquerque da Advocacia e o Instagram, tem TikTok, o pessoal quando multimídia. O pessoal fala, escritório de advocacia tem TikTok? Tem, e é bacana. Teve um dos nossos associados lá que bateu para mais de 2 milhões de visualização. O pessoal gosta desse negócio de TikTok, né, Ney? Bom, pessoal, se você gostou, espero que tenha gostado, né, do nosso bate-papo aqui. É claro, como ele falou, não dá para explicar tudo aqui, né? Mas pode procurá-lo aí nas redes sociais que ele falou. E até o próximo aí, né? Até o próximo vídeo. E até a próxima postagem. Obrigado, viu, Ney? Falou. Obrigado, gente. Obrigado, senhor. Valeu.